Cumprimento a gloriosa igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Efésios, capítulo 1, versículo 1 a 3. Os irmãos encontraram? Amém. Assim diz a palavra. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu dele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, para a qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Só daqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos e irmãs, se perguntassem, se alguém eventualmente perguntasse para um de nós que aqui se encontra, qual o propósito de termos sido criados? Por que estamos aqui? Acho que todos nós não teria dúvida de responder, né? Fomos criados para servir a Deus. Fomos criados para louvar a Deus. E assim está dizendo na carta que Paulo escreveu a Éfeso. Mas na pregação de hoje a gente vai explorar um pouquinho louvar a Deus. Aleluia. Esse principal propósito que Deus tem para as nossas vidas. Porque a gente não pode ser leviano. A gente não pode achar que simplesmente louvar a Deus é engrandecer a Deus. E é por isso que na pregação de hoje a gente vai explorar um pouco a mais, simplesmente para a gente não achar que é só louvar a Deus. Esse propósito é muito claro, ele é muito simples, mas ele tem uma responsabilidade muito grande quando a gente vai a fundo do que é louvar a Deus, engrandecer a Deus e glorificar a Deus. Amém? Então eu gostaria que os irmãos me acompanhassem em Efésios 1:4, nessa mesma trecho da carta de Paulo. Ele fala: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então aqui Paulo está falando, antes de falar do nosso propósito, ele está falando que a gente tem que ser santo e irrepreensível. Irmãos e irmãs, quantas vezes
Aqui no culto nós já falamos de santidade. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foram 10, não foram 20. E Paulo está falando primeiro, ser santo e irrepreensível. E ser santo, só para relembrar, é ser puro, é ausente de pecado. Glórias a Deus. Aleluia. Aquele que segue realmente os mandamentos de Cristo. Porque é impossível ser santo se a gente não segue o que Cristo pregou. É impossível. E ser irrepreensível. Simplesmente, o que é ser irrepreensível? É aquela pessoa que não merece ser repreendida ou censurada por algum erro, né? É simplesmente uma pessoa que não apresenta falha ou qualquer outra razão para ser criticado ou repreendido. Então Paulo está dizendo claramente: precisamos ser santos e irrepreensíveis. E no próximo versículo, em Efésios 1:5, ele fala: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Opa! Então Paulo primeiro falou que a gente tem que ser santo, tem que ser irrepreensível e ser filho de Deus. Aleluia. E ser filho, a gente precisa fazer algumas reflexões e algumas analogias para a gente ter a real dimensão do que é ser filho de Deus. Glórias a Deus. Porque é fácil a gente falar: sou filho de Deus. Você é filho? Então vamos fazer algumas reflexões sobre ser filho. A primeira coisa que a gente fala que alguém é filho de alguém, a primeira coisa que vem à nossa mente, ou tentar entender alguma coisa, ou passar pela nossa cabeça, é o que? Semelhança. Aleluia. Se eu falo que o Bernardo é meu filho, a primeira coisa que eu falo: não, você é filho do Albino, da irmã Lauren. Será que ele é parecido? Ele é semelhante com a irmã Lauren? Aleluia. Né? Será que ele é parecido? A gente fica assim: é filho de alguém, a primeira coisa que a gente pensa deve ser semelhante, ser parecido. Aleluia. Às vezes não só fisicamente, mas às vezes, se a criança é adotada, ela não parece fisicamente, mas ela tem uma semelhança em quê? Em comportamento. Não é só uma questão física, mas também em comportamento. Então é a semelhança. Como se parece? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 6, lá no início da Bíblia, disse assim Deus: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, para sermos considerados filhos de Deus, assim como o homem na terra, entre os seus filhos, precisamos ser semelhante a Deus, ser a sua imagem. E aí eu faço uma pergunta simples: quando nós pecamos, nós somos a imagem e semelhança de Deus? Meu Deus. Essa é uma reflexão que a gente precisa guardar. Quando erramos, quando pecamos, somos semelhantes a Deus? Não, então guarda, porque não é só essa característica para ser considerado filho de Deus. Quando a gente fala sobre filho, o relacionamento entre pai e filho, uma outra coisa que a gente também pensa é em relação ao quê? A educação, criação, aprendizado, seguir aquilo que o pai faz. Então, o Davi está aqui, é criado pelo irmão Jonathan, pela irmã Viviane. Educa. O que a gente espera? Que um filho seja educado pelo pai e pela mãe, seja criado pelo pai, que o pai e a mãe ensine como se deve andar, como se deve portar. E assim é a Bíblia, e assim é a vida. Quando a gente não segue aquilo que Deus nos ordena, nós somos considerados filhos dele. Filho mal criado, né? É o que a gente fala quando a gente pega uma criança que não respeita pai e mãe, que a gente fala: ô menino mal criado. E assim somos nós. Somos o quê? Filhos de Deus mal criados, né? Mais uma característica sobre filho: respeitamos o pai. Quando a gente fala: ó, esse é meu filho,
que um pai mais gosta de ter? Que sente orgulho de um filho? Pô, meu filho, minha filha, respeitam. O respeito para com o pai, para com a mãe, é crucial. E quando a gente peca, será que Deus pensa o que da gente? Né? E uma outra característica que a gente vê entre um relacionamento de pai e filho, que a gente sempre pensa, né? Isso a gente sempre vê, que entre um pai e um filho existe uma coisa chamada proteção. Aleluia. A gente sempre, quando é filho, quando é criança, quando é frágil, o que a gente pensa quando a gente é pequenininho? Estou do lado do meu pai e da minha mãe, estou protegido. Aleluia. Glória. Quando a gente é pequenininho, se sente frágil, o que a gente quer fazer? Ficar perto do pai e da mãe, porque aqui eu tenho proteção. Aleluia. Né? E aí, o que a gente vê de gente que fala que é filho de Deus e acha que está sob a proteção de Deus e se engana. Sabe por quê? Às vezes a gente escuta muito por aí, a gente escuta muito lá fora que Deus não nos abandona. Irmãos e irmãs, é uma das, não vou dizer mentira, mas é uma verdade parcial. Aleluia. Existe uma condicional que muitas das vezes a gente não escuta por aí. Glórias a Deus. Deus não te abandona, desde que você não o abandone. Aleluia. Glórias a Deus. Na Bíblia existem várias passagens sobre Deus abandonou seus filhos. Quando o quê? Quando pecaram. Quando erraram. Eu vou passar só uma passagem. Em 2 Crônicas, vou abrir só um segundo. Vou abrir em 2 Crônicas 24, 20. 2 Crônicas. Perdi a marcação. 2 Crônicas 24, 20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Meu Deus. Aqui Zacarias foi apedrejado, foi morto por ter trazido essa revelação do Senhor para o povo de Judá e Jerusalém. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, que é tido como povo santo, abandonou a Deus. E aqui Zacarias revelou: porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Meu Deus. E às vezes a gente se esquece, Oh, meu né, Deus. de uma das passagens na Bíblia mais fortes e mais dolorosas, quando Jesus disse: Deus meu, por que me abandonastes? Aleluia. Por que Deus se afastou de Jesus naquele momento? Porque todo o pecado da terra estava sobre Jesus. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Pai se afasta de nós quando nós nos afastamos. É uma consequência. Em relação aos nossos atos e a nossa postura, que Deus se afasta da gente. Então, como que a gente pode falar que está sob a proteção de Deus? Deus irá nos abandonar se nós nos afastarmos dele. Como que a gente pode ter, por exemplo, uma ovelha, um pastor que cuida das suas ovelhas, se a ovelha simplesmente pular da cerca, fugir e ir embora? Como que esse pastor vai tomar conta dessa ovelha? Ou você fica próximo de quem te protege, Aleluia. ou ele não irá te proteger. Glórias a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o papel de filho, que às vezes a gente fala: sou filho porque eu estou batizado, sou filho porque eu frequento a igreja. É muito mais profundo, é muito mais do que simplesmente vir à igreja, muito mais do que só ser batizado. O ser filho é uma coisa muito complexa, e depende de nós, sim, essa proximidade, essa comunhão com Deus.
E assim como diz, como a gente, durante a nossa Santa Ceia, está escrito lá em 1 Coríntios 11, 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É impossível a gente desfrutar de qualquer glória e da presença de Deus nas nossas vidas se a gente não se avaliar. A gente precisa realmente se avaliar. Da mesma forma, como que a gente pode ser digno de ter Deus, ter a presença de Jesus, Espírito Santo na nossa vida, se a gente não estiver limpo, se a gente não for digno da presença dele nas nossas vidas? E em 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia nos fala um versículo extremamente conhecido: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. E aqui sim a gente fala sobre glória, glorificar a Deus. E quando a gente fala glorificar a Deus, realmente tudo o que eu e você estamos fazendo no dia a dia, estamos glorificando a Deus? Tudo. Ele não fala, não, só quando você vai para a igreja você glorifica. Deus, aleluia. Não, quando você ajoelhar e orar e conversar comigo, estiver na sua intimidade, você tem que fazer para a minha glória. Não, não está falando só no momento da oração. Ele não está falando só no momento que você jejua. Ele não está falando só no momento que você vai para a igreja. Ele está falando tudo. Aleluia. Na hora que você está cozinhando, na hora que você tem uma vitória. Mas na vitória é fácil, né? Na vitória é a hora que a gente fala, recebi uma promoção, recebi uma mega, glória a Deus, obrigado. É fácil falar isso. Mas quando você tem uma doença, que você chega lá para o médico fala para você: eita, Jesus. Olha, acabei de descobrir um problema de saúde. Você consegue falar? Glória a Deus, obrigado, Senhor. Deus, aleluia. É fácil falar? A gente tem que dar glória a Deus nas lutas. A gente tem que dar glória a Deus no deserto. Aleluia. A gente tem que dar glória a Deus no sofrimento. Na hora que a gente perde um ente querido, na hora que a gente perde um amigo, a hora que a gente é traído, a hora que a gente é humilhado, a hora que a gente passa dificuldade. Porque só o Senhor sabe o que Ele tem para mim e para a sua vida. Só Ele sabe. É fácil? Não. Mas é nessa hora que você mostra, não é para quem está do seu lado, é para Ele. Quanto realmente o seu coração está entregue para Ele. Você não precisa falar para a pessoa que está do seu lado, ou para a irmã, para o irmão, para o pastor, para falar: não, olha, eu estou passando um problema, mas amém, Deus. Não. Ele conhece o seu coração. Ele sabe se você está falando aquilo da boca para fora só para aparecer. Você pode iludir qualquer pessoa que está sentada do seu lado. Você pode iludir sua esposa, pode iludir seu marido, você pode iludir seu filho, teu pai, tua mãe, você pode iludir o pastor e irmãos anjos. Mas a Deus não ilude não. Não, eu estou feliz, eu estou, glórias a Deus, não está nada. Está com raiva lá do assunto que está passando. Está murmurando. Mas não é fácil não, irmãos e irmãs. A gente tem que tomar muito cuidado com o que acontece nas nossas vidas, como a gente se porta no dia a dia. É aí que a gente realmente mostra para Deus aquilo que a gente pensa e onde está o nosso coração. Se a gente realmente acredita e mostra para Ele de coração que tudo aquilo que a gente passando, aquele sofrimento, aquela dificuldade, é simplesmente a gente entregando que é realmente a vontade que Ele faça que a gente passe. E aí, tudo que você está fazendo é da forma que Deus gostaria que você fizesse? Meu Deus. Todos os passos que você dá estão de encontro com aquilo que os mandamentos de Deus têm para as nossas vidas? Está de acordo? A forma como o irmão ou a irmã agiria, está agindo, é a forma como
Jesus agiria? Oh, meu Pai. Faça uma autoavaliação. Às vezes dá vergonha para nós mesmos. Glória a Deus. Às vezes dá vergonha. Às vezes para não falar muito, né? Muitas vezes. Às vezes, tipo, nossa, meu Deus. Aí quando a gente pensa, a gente sai da gente e fala, poxa, mas se Jesus estivesse aqui do meu lado, me vendo fazendo desse jeito, nossa, que vergonha que eu teria. Não é? A gente faz tal coisa, nossa, mas Ele está. Eita Deus, aleluia. É esse que é o nosso erro. A gente esquece. Glórias A gente entra tanto no assunto, tanto no problema e faz de tal forma. Então assim, gente, Ele está olhando para mim. E às vezes a gente esquece porque não tem uma presença física do lado. Deus. Não, ainda bem que ninguém viu, soltei palavrão. Ainda bem que ninguém viu. Glórias a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado. Glórias a Deus. Aleluia. Então, Deus a glorificação a Deus, a louvor que a gente quer realmente o nosso propósito, né? Que é o objetivo principal da nossa criação, que a gente render glórias a Deus e louvar. Eu gostaria de fazer uma reflexão que é um pouco, vamos dizer assim, não digo dura, mas para a gente entender a magnitude do que é glorificar a Deus. Aleluia. De uma forma bem simples. Glórias a Deus. Quando a gente fala em louvar a Deus, a gente está falando em engrandecer. Eu já falei aqui, né, várias vezes, eu vou repetir quantas forem necessárias. Quando a gente fala louvar, engrandecer, como o louvor que a gente acabou de ter agora, há pouco, né? Um louvor nada mais é do que quando a gente vem, vamos fazer um louvor a Deus, fazer, né, um cântico, louvar um cântico a Deus. A gente está simplesmente fazendo o quê? Um ato de engrandecer a Deus através de uma música, né? Através de um hino, né? Através de uma canção, que ali a gente tem uma letra dedicada ao Senhor, para engrandecê-lo. Mas a analogia que eu gostaria de fazer aos irmãos era, vamos considerar esse louvor que acabamos de ter. Se nós víssemos vou para o extremo oposto, para os irmãos entenderem a magnitude do que eu estou falando. Se tivesse um grupo de axé, se tivesse simplesmente tocando este louvor, esse tipo de louvor, qual seria esse louvor que acabamos de louvar ao Senhor? Qual seria o primeiro pensamento que todos nós teríamos? Eu, pelo menos, eu teria. Que falta de respeito, né? Para Deus, né? Por quê? Por que a gente fala que é falta de respeito para com Deus? Mas não é um louvor? É um louvor, não é? Tem uma letra que reconhece o Senhor, como a gente acabou de louvar. Meu Deus. Mas por que a gente fala que seria uma falta de respeito? Um grupo de axé tocando uma música evangélica, né? Para quem a gente deve toda a honra e toda a glória, cantando. Por que a gente imagina que é uma falta de respeito? Simplesmente por tudo aquilo que já foi pregado nessa manhã. Só por isso. Sabe por quê? Esse grupo de axé tem santidade. Deus tremendo. Tem santidade. Aleluia. Onde está a santidade no grupo de axé? Oh, meu Deus. Onde está a observação para se tornar irrepreensível? Onde está nesse grupo de axé? E aqui não estou falando como crítica, estou simplesmente fazendo uma reflexão. Onde está nesse grupo a consideração para ser chamado filho ou filha de Deus? Aleluia. Para andar nos caminhos do Senhor, para ser imagem e semelhança de Deus, para simplesmente ter a proximidade com Deus, para ter a proteção de Deus e seguir os mandamentos de Deus. Onde está? E aí a grande diferença entre
louvar a Deus e simplesmente cantar uma música. Oh, meu Deus. Porque ali é simplesmente pessoas que estão cantando. E assim no mundo, irmãos, temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E aí não estou falando para as pessoas que estão lá fora, estou falando para nós. Aleluia. Para nós que no dia a dia, às vezes nos habituamos a falar glórias a Deus. Deus. Às vezes nos habituamos a simplesmente falar, oh, graças a Deus é isso. E achamos que estão sendo santos porque estamos reconhecendo a grandeza de Deus. Mas se a gente não está na base, que é não tenho santidade, não sou irrepreensível e não sou filho de Deus. Aí como é ser filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Lá fora tem um monte de gente que fala que é filho de Deus. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Só acreditar em Deus, crer em Deus é muito mais do que simplesmente falar Ele existe. Já falamos aqui várias vezes. Aleluia. Até o diabo crê em Deus. Deus. Agora, ele seguir e não seguir é uma diferença absurda. Glórias. Então a gente tem que tomar muito cuidado do que realmente é louvar a Deus, do que é realmente engrandecer a Deus. Sabe o que é engrandecer a Deus? Quer louvar a Deus? Não é só simplesmente falar, oh, graças a Deus, as coisas são boas. Não, você tem que ter vida santa. Você tem que ser irrepreensível. Você tem que ser considerado filho de Deus. Mas o filho de Deus não é só batizado. Não é só filho de Deus como batizado. A gente já falou aqui várias vezes que para ser santo, santo é um processo de santificação. Ser irrepreensível, a gente vai sendo corrigido, a gente vai avançando. Ser filho de Deus não é só, opa, sou filho, está lá com todo o DNA. Ser filho de Deus é continuamente aprender, continuamente agradecer a Deus, aprender que eu estou errando, vou aprender uma coisinha nova, vou evoluir, vou avançar. Errei, Pai, me perdoa, limpa o teu coração e mostra um real arrependimento, corrige e caminha para frente, avança. A salvação é um processo de avanço. Deus já falou para quantos filhos, quantas vezes o próprio pastor traz aqui para nós, pessoas que eram consideradas santas, que simplesmente se afastaram de Deus, deixaram de ser filho de Deus e foram abandonados por Deus. Então, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente não pode ser leviano de simplesmente entender e interpretar trechos da Bíblia, trecho das palavras que as pessoas simplesmente de forma leviana falam. Muitas das vezes eu mesmo me encontro, e às vezes a gente no cotidiano usa expressões, né? Fique com Deus, Deus abençoe e tudo mais. Às vezes a gente fica, será que eu estou errando usar essa expressão? E após essa passagem que Deus me trouxe, para que trouxesse para a igreja, para que trouxesse para mim, eu cheguei a uma conclusão sobre o fique com Deus. Meu Deus. O fique com Deus, e eu sempre me questionei, está certo essa expressão? Fica com Deus. Eu cheguei à conclusão que é uma expressão correta. Porque quando eu espero que o irmão Douglas fique com Deus, uma coisa eu tenho certeza, que se ele realmente ficar com Deus, Deus ficará com ele. Agora eu jamais posso falar, Deus esteja com você. Porque se o Douglas não estiver com Deus, eu posso falar o que for, não vai ter feito. Então o que eu espero é que Douglas fique com Deus, para que realmente Deus esteja na vida dele. Então, irmãos, é muito perigoso a forma como a gente interpreta a nossa vida. E esse culto de hoje não estou falando para pessoas que estão lá fora no mundo, não. Estou falando para nós. Porque às vezes a gente trata de forma muito superficial e simplista as coisas. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode complicar demais. Quando a gente fala aqui sobre esses 3, 4 pontos sobre o propósito de Deus na sua vida, que é simplesmente louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor,
Aí fala, nossa, mas está muito complicado, né? Porque, poxa vida, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser repreensível, eu tenho que ser filho de Deus. E ainda tenho que louvar e agradecer o Senhor, é muita coisa, já esqueci. Semana que vem já não lembro de 2 desses. A gente complica, né? Nosso cérebro humano, a gente quer achar desculpa para complicar e falar assim, eu não estou conseguindo seguir o Senhor, sabe por quê? Porque no domingo o irmão Beno trouxe lá 4 coisas para fazer, eu já esqueci de 2. Só que na verdade todas elas são uma só. Aleluia. Para refletir se é possível alguém aqui ser santo se você não for filho de Deus. Como que você vai ser santo se você, para ser filho de Deus, você tem que estar próximo de Deus? Aleluia. Para estar próximo de Deus, eu tenho que seguir o que Ele cumpre. Aleluia. Então, se eu estou cumprindo, eu sou filho dele, estou sob a proteção, sou filho, sou santo. E se eu sou santo, eu sou irrepreensível. Aleluia! E se eu sou irrepreensível, glórias a Deus, Ele está feliz comigo. Então é impossível a gente misturar ou dividir, porque a gente pode colocar 4, 5, 10 colocações aqui. Mas aqui a gente só trouxe na pregação de hoje simplesmente para a gente estruturar. Mas amar a Deus é muito simples. Lembre-se somente do primeiro mandamento. Só do primeiro mandamento. E aí quando a gente consegue conectar, a gente às vezes abre, coloca 3, 4 pedacinhos aqui, para a gente mastigar um pouco mais a palavra. Porque muitas das vezes a gente está em casa lendo a palavra, lê 5, 10 capítulos em 1 hora, meia hora, muito rápido. E quando tem a pregação aqui, a gente explora, a gente vai a fundo. A gente pega a palavra, a gente entende, a gente complementa, a gente reflete. Muitas das vezes a gente está cansado, muitas vezes a gente está com o joelho doído, está cansado, não consegue orar, não consegue ler a palavra. Mas aqui a gente tem a oportunidade de explorar um pouco mais, entender o que Deus quer para nós. Obrigada, Jesus. Irmãos e irmãs, não compliquem o que está na Bíblia. Aleluia. A Bíblia é assim, a Bíblia é grande, né? Às vezes assusta. Para quem está fora, nossa, mas eu vou começar a ler a Bíblia. Eu lembro que a primeira vez quando fui ler a Bíblia, eu falei, gente, será que um dia eu termino? Aleluia. E assim a Bíblia, mas se a gente começar a ver, eu falo, mas eu já vi isso em algum lugar, né? É tudo uma coisa só. Glórias a Deus. É tudo a gente estar próximo de Deus. É um processo contínuo de aprimoração. Aleluia. Que a gente vai se aprimorando, estando próximo de Deus. Mas o que a gente precisa ter é ter essa proximidade com Ele em relação à palavra, que a gente simplesmente quer realmente ser filho de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus conhece muito o coração de cada um de nós. Pode ler, pode escrever, pode decorar, se a gente não viver, você não vai estar cumprindo o que Deus quer para a sua vida. E a salvação, a gente já falou aqui várias vezes, ela é individual. Aleluia. Ela é individual. E como disse aqui em Coríntios, examine-se, pois, a ti mesmo. Não é aqui para ninguém ficar julgando ninguém. É o que a gente tem que tomar muito cuidado. Glórias a Deus. Cuidado se a gente vem aqui, traz uma palavra, passa para a igreja, seja uma palavra, seja uma oportunidade, seja num cântico, e não vive. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãs. A gente tem que tomar muito cuidado. Ser santo é uma coisa séria. Eita, Deus tremendo. A gente acha que fala, estou santo. Pode sentar, joelhinho no chão, você vai achar uma listinha de coisas para melhorar. Não adianta falar que está pronto, não está redondinho, está limpo, não está. Meu Deus, aleluia. É um processo contínuo. A gente tem que se vigiar muito, porque o propósito de Deus para as nossas vidas é o adorar, é o alegrar, é o exaltar. Glórias, Por que você exalta a Deus, irmãos?
se você fala um monte de coisa bonita, nós como domina e não vive. Oh, meu Você Deus. pode enganar os outros. Meu Deus. Os outros podem chegar lá, seja ímpio, seja qualquer pessoa. Nossa, mas como conhece, como tem posicionamento? Fecha a porta e faz um monte de coisa errada. Verdade, Jesus. Desrespeita a esposa, desrespeita filho, mas todo mundo, nossa, que pessoa santa, né? Verdade. Não tem que ser santo para o mundo, não. Eu não tenho que ser santo para minha esposa, tem que ser santo para mim. Com todo respeito à minha esposa. Glórias a Deus. Mas eu tenho que ser santo para Deus, porque quem me julga, quem me avalia é o Senhor. Glórias a Deus. Então a gente tem que tomar Aleluia. muito cuidado com Aleluia. aquilo que a gente acha, porque nós estamos somente nos enganando. Não ache que você está enganando ninguém, você está enganando a si mesmo. Porque quando a gente simplesmente acha que não precisa ser santo, não precisa ser repreensível, não precisa ser considerado filho de Deus, né? A imagem e semelhança, cumprindo, estando próximo dele, cumprindo os seus mandamentos, tudo que você está falando, o propósito da sua vida, você está jogando no lixo. Você está perdendo o seu tempo, então vai para o mundo. Meu Deus. Vai para o mundo. Você está perdendo o seu tempo. Você está se enganando. Então, irmãos, quer louvar, quer adorar? Seja santo, seja irrepreensível e seja filho de Deus. Amém? Assim agradeço a oportunidade.